Tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2018, uma segunda-feira ensolarada em Foz do Iguaçu. Esse é o verbete de número 4.385. Ele tem 7 páginas, 61 logias e 11 máximos. O tema é Interação, Historiologia, Reurbexologia, da especialidade para Reurbanologia. E o verbete foi redigido por mim, Eliana Manfroy, e a nossa colega Terezinha, do apoio da Ciclosapiens, vai ler a mini-bio. Eliana Maria Manfroy, professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social, Jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica, brasileira, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 1989, docente de Conscienciologia desde 1990, tenepsista desde janeiro de 2008, autora do livro Antidesperdício Consciencial. Definologia. A interação, historiologia, reurbexologia é a conexão das ciências centradas na história da humanidade e na reurbanização extrafísica, respectivamente, com foco na análise dos marcos ideativos e das grandes invenções, considerados na condição de resultantes e reflexos do movimento para-reurbanológico em curso no planeta. Na pensinologia, destacamos o holopensene pessoal da historiologia, o holopensene pessoal da Reurbex. Na fatologia, os mega-acontecimentos históricos oriundos da influência da Reurbex, as grandes invenções inspiradas pela reurbanização extrafísica, os movimentos ideativos da história de marcadores de neopatamar evolutivo, a sequência cronológica de fatos históricos marcantes, frutos do movimento da reurbanização planetária, os livros e enciclopédias indicadores de neomentalidade planetária, o ano 1100 e o vislumbre da Reurbex pela Consciex amparadora Zéfiro, a ressoma dos intermissivistas a partir da década de 50 do século XX, a crescente ressoma de consciências reurbanizadas com os réus, as superlotações da contemporaneidade, a era da aceleração da história na condição de resultante da Reurbex, as transições evolutivas correlatas às mudanças paradigmáticas na história, o fato de a reurbanização ter iniciado na antiguidade, de maneira esporádica, mas ganhar aceleração substancial a partir do século XX. Na parafatologia, o estudo da parhistória das personalidades consecutivas, a fartura de energias conscienciais, o calculismo cosmoético avançado das equipexes da Reurbex, o parafato de a Reurbex ser efetivada pelas consciexes nos bolsões extrafísicos com posterior reflexo na Reurbin, ou reurbanização intrafísica. Na argumentologia, destacamos o item artefatos, com, por exemplo, 9 invenções, objetos e artefatos com impacto no percurso civilizatório humano, provavelmente inspirados pelo movimento da Reurbex. E no item mentalidades, também, por exemplo, porque houveram mais, com certeza, aqui eu trago 3 movimentos ideativos de monta e emancipadores da cognição e da liberdade de pensamento, seguidos das hipóteses e de contribuições, seguidos das hipóteses, de contribuições que esses movimentos tiveram para a humanidade. Na remissiologia, destacamos o verbete Crescendo o Renascimento Conscienciologia, Mega Acontecimento Histórico, Tecnologia Assistencial, Reagrupamento Evolutivo, Sinergismo Reurbexológico. A mutualidade entre a história da civilização e a Reurbexologia pode ser melhor aferida pelos resultados das grandes invenções, navegações e movimentos ideativos paradigmáticos. Você detecta os resultados dos avanços tecnológicos úteis e das ideias libertárias multisseculares inspirados pela reurbanização extrafísica?
avalia o atual momento crítico da Reurbex planetária? Na bibliografia específica, são 10 fontes de referência contributivas aí ao tema. Vamos à mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens para a reurbanologia, antidogma, cosmovisão, evolução, neoenciclopediologia, para-iluminismo, encicloteca, historiofilia, cognitário, renascimento, Reurbex, conscienciocracia, descrenciologia, mentalidade, cronoevoluciologia, hermeneutoteca, holominemo pensene, para-história, verponologia e conscienciologia. Bem, como hoje eu sou a verbetógrafa, eu vou fazer, né, a pergunta então de praxe para mim mesma, né, o que me levou a escrever sobre esse tema. Esse tema, ele veio de um trabalho, é uma ideia oriunda de uma conferência, de um artigo feito por mim e pelo meu duplista, Fernando Barbaresco, para o primeiro congresso de para-reurbanologia da CIPEC, que aconteceu em novembro do ano passado, lá em Jundiaí. A CIPEC é uma instituição conscienciocêntrica, com sede em Jundiaí, que tem no seu, né, na sua especialidade a para-reurbanologia. Então, a gente fez esse material, esse artigo, né, para esse congresso, e vocês já sabem que eu já falei aqui muitas vezes que eu tenho essa técnica, né, gesconográfica de aproveitar todas as minhas pesquisas e artigos e transformar em verbetes e vice-versa, né? Então, a gente transformou aquele artigo no verbete. O verbete, ele só pode ser trazido por um autor, único autor. Então, eu trouxe o verbete, mas aqui está o tempo inteiro também a coautoria do Fernando Barbaresco. E esse tema sempre nos interessou, principalmente o estudo da história. A historiologia, a para-historiologia, é um tema de grande interesse meu e do Fernando. A gente investe muito, inclusive em livros sobre história. E quanto mais a gente lê e estuda história, mais a gente percebe como ela é imbricada, como ela é relacionada com todo o processo, pelo menos na nossa hipótese, na nossa visão, com todo o processo da evolução da humanidade e também muito influenciada pelo movimento da Reurbex, né? Que ganhou maior força no século XX, mas ele também teve já os seus primeiros passos mais na antiguidade. Então, essa foi a origem dessa pesquisa. É uma pesquisa muito ampla, que pode ser bastante também aprofundada, e a gente vê que esse tema ele é muito rico para o embrião de um livro, né? Então, quem sabe o Fernando pode fazer esse livro, eu já convido ele aqui publicamente, né? Porque realmente é um tema muito rico e a gente também está ainda aprendendo muito sobre Reurbex, né? Muito que o professor Waldo nos deixou, principalmente no Tratado Homo Sapiens Urbanizados, mas ainda há muito a entender e a pesquisar, né, e a observar a Reurbex acontecendo nesse momento no planeta, de uma forma muito ostensiva, né? A gente está num período que eu chamo de crítico também da Reurbex. Bom, vamos às perguntas então dos teletertulianos. Lá de Conceição dos Ouros, a nossa amiga, sempre presente, teletertuliana assídua. Fatologia, página 2, primeira linha. Pode comentar sobre os mega acontecimentos históricos oriundos da influência da Reurbex? Sim, aqui é uma hipótese que a gente tem bastante forte e em vários momentos também o professor Waldo dá algumas dicas nesse sentido, de que grandes marcos históricos, grandes acontecimentos com mudanças importantes no rumo da história, com influência a muitas consciências, a civilizações inteiras, é muito provável que esses acontecimentos tenham sido inspirados, promovidos, assim foram, né? A Reurbex foi coadjutora de todos esses grandes momentos. Esse é praticamente a tese central desse verbete. Então, se a gente começa a estudar, né, esses marcos históricos, esses grandes acontecimentos que geraram viradas na história da humanidade, a gente começa assim a sentir que nas inspirações, nas lideranças, às vezes começando até com um processo um pouco mais difícil, mas pelo rumo que as coisas tomaram, a gente vê que
provavelmente possa ter sido algum evento inspirado ou já dentro da perspectiva aí do processo, né, de implantação aí da Reurbex. Eliana, posso perguntar? Pois não, claro, pois não. Parabéns pelo verbete, que essa também era uma pergunta minha. E seria possível, assim, a questão das guerras também estarem nessa questão desses acontecimentos históricos, tipo a Segunda Guerra Mundial? O que você acha? Olha, eu penso que não. Eu penso que esses mega acontecimentos históricos, talvez tão nosográficos, né? Tão assim, resultantes muito mais da insanidade, né? Da imaturidade humana, ainda desses nossos trafalhos ainda tão fortes, né? Como é o belicismo, o poder, né? Enfim, se a gente for analisar só as duas guerras, o que geraram as duas grandes guerras, né, do século XX, eu penso que elas não tenham sido estratégias da Reurbex, mas com certeza elas fizeram parte, né, ou elas talvez mostraram para as equipes extrafísicas, né, orientadoras da Reurbex, principalmente a equipe de serenões, que a gente sabe que estão à frente da Reurbex, a necessidade urgente de acelerar. Então, interessante, Terezinha, que ao final da Segunda Grande Guerra, começa em massa o renascimento, a ressoma de intermissivistas, a partir da década de 50, e também de consréus, que a gente sabe de consciências urbanizadas, porque a Reurbex é exatamente isso, é o deslocamento, o desalojamento de grandes bolsões de consciências extrafísicas estagnadas, paradas no processo evolutivo, né, com grandes trafalhos, arregados multisseculares que estavam pesando muito nos bolsões extrafísicos, influenciando muito o intrafísico. Então, o renascimento dessas pessoas, a ressoma dessas consciências, de alguma forma alivia esses bolsões e ajuda aqui. Então, a Reurbex é todo esse grande movimento desse deslocamento e da nossa preparação, aí a conscienciologia, para receber, auxiliar, assistir, reeducar, ajudar na reeducação dessas consciências. Então, a gente vê que talvez as guerras tenham sido um marco mostrando a urgência de acelerar o processo, que é quando ele começa. E aí também que acontece uma explosão demográfica na humanidade, né? Nós saltamos assim para números imensos, assim, como, né, toda a história da humanidade, a gente vinha num crescendo, né, demográfico médio e aí nós demos um salto imenso e somos hoje quase 8 bilhões de consciências no planeta. Então, penso que guerras não são estratégias, né, de serenões da Reurbex, mas elas ainda mostram, né, a necessidade imensa desse processo aí, como a gente ainda está precisando muito. E, como o professor Valdo sempre nos alertava, nos prepararmos e ficarmos, de alguma forma, tranquilos nesse caos aparente, porque as coisas tendem a ficar um pouco mais difíceis, até mais ou menos 2070, né, 2060, 70, quando assim ressomam em massa e essas consciências vão ficando adultas e é quando as coisas, os traços, né, mais assim atávicos, nosográficos podem aparecer, mas é aí que entra o nosso papel, né, de entender esse aparente caos. Parece que a humanidade está totalmente, né, assim, indo para o precipício, mas esse é esse momento crítico de exacerbação e que a ideia é dar uma virada e começar as coisas melhorarem daqui a algumas décadas pela frente. Vamos ter que ter paciência e trabalhar muito, né, Terezinha? Muito bem. Na Fatologia, página 2, 16ª linha. Poderia expandir a respeito de a revolução científico-tecnológica contribuindo à expansão da conscienciologia? Sim, no tratado Homo Sapiens Reurbanizatus, na página 32, vocês vão encontrar um capítulo chamado Revolução Científico-Tecnológica. O professor Valdo mostra bem essa conexão. Isso aqui que a nossa colega de Conceição dos Ouros pergunta. Então, na própria definição que ele coloca no Sapiens Reurbanizatus, de revolução científico-tecnológica, ajuda muito. Ela insere-se dentre as maiores transformações evolutivas bem-sucedidas da sociedade intrafísica, ainda patológica, em todos os períodos da história humana, fundamentada na utilização de ideias originais,
na experimentação e materialização respectiva nessa dimensão por intermédio de objetos. Então, é inegável que nós estamos podendo produzir mais, pensar mais, trabalhar mais, assistir mais, porque nós tivemos uma série de avanços tecnológicos que nos propiciaram isso. E aqui no Verbete eu trago isso, né? Eu trago alguns exemplos aqui, né? Como o papel, a navegação, a vela, o vidro, né? A eletricidade, a importância do vidro, da eletricidade, do papel, a gente às vezes não para pensar. A própria prensa, né? Gráfica com caracteres móveis lá do Gutenberg, enfim. Algumas invenções, alguns objetos que mudaram o curso da humanidade. Em termos também de tecnologia, nós, até alguns séculos atrás, vivíamos muito pouco, nós morríamos muito facilmente por doenças que, né, hoje são facilmente tratadas, curadas, até prevenidas com vacinas. Então, nós vivíamos pouco, tínhamos poucas condições de produzir, de ter a maturidade biológica para produzir mais, enfim, né? E contribuir mais com a humanidade. Tínhamos pouquíssimo tempo de luz solar durante o dia para ler, para estudar, para escrever. A grande maioria, a grande massa da humanidade era analfabeta, pouquíssimas pessoas, né, eram alfabetizadas, então nós tínhamos muitas dificuldades, vivíamos menos, com menos condições, em termos de nutrição também havia muita carência, segurança, então várias, imensas, né, muitas descobertas tecnológicas que constituem essa revolução científico-tecnológica estão propiciando que a gente possa estar, né, vivendo mais e com condições de estar fazendo muito mais pela humanidade, de estar sendo muito mais atuante como mini peça da Reurbex. Tem um verbete, aproveitando a dica, que vale muito a pena olhar, pessoal, do nosso colega Marcelo Nachbar, Tecnologia Assistencial, chama o verbete, ele já foi publicado. O Marcelo, ele traz uma listagem de 110 invenções humanas que foram fundamentais, inovações que auxiliaram a evolução humana. E essas 9 que eu trago no verbete estão todas aqui. Então, é muito interessante, ele fez uma listagem bem exaustiva, e a gente começa a ler, e algumas assim até parecem um pouco dúbias, mas a gente depois vai entender a importância delas aí para a evolução da humanidade, ok? Então, vale a pena olhar esse capítulo da página 32, que o Sr. Valdo ele aprofunda bem a importância dessa revolução técnico-científica, e depois, no capítulo seguinte, na página 35, um capítulo chamado Tecnologia, que tem muito a ver aqui com este verbete. Ok? Fique à vontade para perguntas aí, os presentes. Eu vou seguindo aqui, então, atendendo ainda a nossa amiga Mariluque de Conceição dos Ouros. Na parafatologia, página 2, última linha. Pode argumentar quanto ao parafato de Reurbeck ser efetivada pelas consciências nos bolsões extrafísicos com posterior reflexo na Reurbin, na reorganização intrafísica? Sim. Isso aqui também é uma ideia que está aqui no Homo sapiens urbanizados, que eu tenho as páginas referidas na bibliografia. E isso a professora Rosa Nader me ajudou a entender bem esse verbete, né, nesse trabalho, quando ela trouxe algumas questões para mim. A Reurbeck, ela acontece do extrafísico para o intrafísico, e não o contrário. Então, não são as ações aqui que influenciam a Reurbeck. É a Reurbeck, é o movimento esse, né, da para-Reurbeck, principalmente desta ressoma maciça de consciências urbanizadas, aliviando, né, o extrafísico do planeta, é que geram todos esses movimentos. Claro que, na nossa hipótese, grandes invenções, grandes movimentos ideativos, grandes ideias foram inspiradas também por equipes extrafísicas de amparadores ligados a Reurbeck, né? Mas a direção da Reurbeck é sempre de lá para cá, do extrafísico para o intrafísico, e não o contrário, né? Então, às vezes, fica um pouco de dúvida nisso. Eu também assim, não estava entendendo bem, eu achei que era uma coisa um pouco mais, né, dialógica, assim. Mas no primeiro, claro que depois ela começa, né, uma coisa influencia a outra, é uma retroalimentação. Mas ela começa no extrafísico. É um movimento, né,
uma grande ação aí planetária, interplanetária, sob a coordenação do Colégio Invisível dos Serenões, e que todos nós aí somos, de alguma forma, né, principalmente nós, voluntários da Conscienciologia, somos mini peças, né, se possível, lúcidas desse mega processo aí planetário. Liana, outro dia eu vi uma pessoa comentando sobre a questão dos bolsões extrafísicos. E assim meio que desmistificando, né, essa questão, desdramatizando, né? Sim. Que haveria, assim, bolsões, não sei, do meu ponto de vista, né, aqueles mais científicos, mais, assim, evoluídos, seriam como NECs, no caso? Como que... Sim, também você pode entender os bolsões extrafísicos, né, eles formam comunexes, formam comunidades extrafísicas, porque os bolsões extrafísicos eles se formam por afinidade pensênica, né, holopensenes, bolsões holopensênicos também é uma definição. E eles não são nem nosográficos ou homeostáticos, por excelência, depende da qualidade desses bolsões, depende, né, do padrão das consciências e da pensenidade desses grupos que estão lá. Então, é isso. Nós nos atraímos por afinidade. E vocês sabem que, a partir né, em que a gente descarta temporariamente o soma, o processo da pensenidade é o que nos linka, né, é o que faz a nossa liga, a nossa cola no extrafísico. Então, é uma irresistibilidade de sermos, de nos agruparmos conforme as afinidades pensênicas, né, os objetivos, os ideais, as práticas, enfim, as ideias da consciência, no caso, Consciex. Então, vai haver todo tipo de bolsão, Terezinha, né? Bolsões avançados, bolsões mais degradados, que constituem a baratrosfera, por exemplo, é um bolsão holopensênico bastante comprometido, né? Bastante carente, enfim, de todo tipo de evolução de existência. Qual seria a diferença de bolsão para planeta? Não entendi. A diferença de bolsões ou comunidades para planetas. Tipo, o planeta, né, como o nosso planeta Terra, e os bolsões. Qual seria a diferença? Assim, tu poderia dar um exemplo? Não, o bolsão extrafísico ele é um conglomerado de consciências extrafísicas e que influenciam no planeta. Então, qual a grande questão da Herberts? Esses bolsões nosográficos, patológicos, que foram se formando ao longo da história da humanidade, porque tudo isso que aconteceu de pior na história da humanidade, muitas dessas consciências, por afinidade, formaram esses ambientes extrafísicos e ainda continuam pela imaturidade, pela patologia, enfim, pelo arraigamento nos trafares, né, por monoideísmos, apriorismos, enfim, todo tipo de dogmatismo, acabam mantendo e alimentando esses bolsões. Muitas dessas consciências nem conseguem perceber que esses bolsões não são mais intrafísicos. Muitas vivem ainda de uma forma quase autômata, como se ainda estivessem no intrafísico, repetindo, enfim, ou vivendo de uma forma muito, muito, muito antievolutiva, né? E o reflexo desses bolsões mais pesados, o belicista, o religioso, o dogmático e tantos outros que vocês puderem, né, imaginar, e que só olhar para a história, por isso que é importante estudar a história, esses bolsões todos chegou num ponto em que a influência estava muito pesada, comprometendo muito o processo aqui do planeta, dificultando essa virada evolutiva. Então, entrou em curso já faz muito tempo, mas agora ganhando força, né, uma força extra no século XX, o processo da urbanização, ou seja, limpando, tirando, né, deslocando essas consciências para a ressoma, você alivia esses bolsões. E a gente ressoma e não muda, né, a consciência não muda por ressomar, assim, fundamentalmente, né? Continuamos com o mesmo temperamento, mesmos trafores, mesmos trafares, mesmas viciações pensênicas, enfim, né? A gente traz toda a bagagem. E se essa bagagem é um pouco mais difícil, ela se manifesta aqui no planeta, enfim, onde se a gente olhar para a sociedade, a gente vai entender por que o Sovaldo dizia que nós somos ainda uma sociedade intrafísica patológica e piorando um pouco, porque o povo está chegando, está crescendo e está atuando. E aí é nosso mega trabalho de
ajudar nesse Eu sentido. posso aproveitar e fazer uma pergunta em cima disso, que é a patologia, ali na 8ª linha. O ano 1100, né, aqui, e o vislumbre da Reurbex pela Concierge amparadora Zéfiro. Sim, aqui, quem até está na bibliografia do verbete, quem fala bem sobre, o professor Valdo falou aqui muitas vezes em tertúlias e até em tertúlias, ele falou sobre o ano 1100, né, que ele era uma concierge, né, com a sua identidade extra Zéfiro, bem definida, e está no livro da professora Mabel Teles, Zéfiro, né? Então, vale a pena, vocês vão ver aqui na bibliografia, já vou dar a página para vocês, não fazer mistério, páginas 93 e 94. Então, ela coloca nas entrevistas que ela fez com o professor que geraram o livro, que ele teria dito, então, que no ano de 1100, mais ou menos, no extrafísico, ele começou a perceber que tinha um movimento diferente, que tinha alguma coisa que estava, né, enfim, estava acontecendo alguma coisa de importante, mexendo no extrafísico, mexendo com consciências muito arraigadas na baratrosfera, líderes, né, da baratrosfera, e que ele se deu conta disso. E de alguma forma, essa lucidez dele, diz que está, ele relatando isso, tá, gente, no livro. Não sei o que estou inventando. Ele relata que essa lucidez, esse fato dele ter ficado assim, a cabeça ter, né, saído da massa, né, e ter visto alguma coisa diferente, chamou a atenção das equipes extrafísicas mais avançadas da Reurbex, e eles pensaram ele para ser um colaborador. Ele disse, não, então deixa eu levar toda a minha turma, meus amigos, né? o meu pessoal, o meu grupo, que eu tenho responsabilidade. E eles disseram, não dá agora. Eles não estão preparados para isso. Provavelmente eram muitos de nós também, né? Que ele fez isso só depois. Só um tempo depois nós conseguimos ser resgatados de lá. Então, ele começou a fazer parte, como uma peça lúcida, né, no extrafísico da Reurbex. E foi começando a entender esse grande movimento, e ele já foi um ator, né, muito importante. A gente pode aquilatar hoje, né, tanto que ele conta também nesse livro que ele deveria ter ressomado em 1922, e não 32, mas teve algumas questões aí, com outras tarefas, mas teve uma questão de que a pessoa, a consciência que viria para o processo da conscienciologia, puxando esse processo, teve uma outra tarefa lá, e ele, então, ficou um pouco mais no extrafísico, ressomou em 1932, aí com essa tarefa de, né, ajudar a trazer toda essa neociência para o planeta aí. Então, lá vale a pena ler no livro, né, do Zéfiro, como em 1100, vocês vejam, 1100, século X, né? Na Idade Média, em plena Idade Média, já tinha movimento da reurbanização. E ele fala, inclusive, aqui no Homo Sapiens, que na Antiguidade já tinha alguns primeiros movimentos, muito ainda esporádicos, muito principiantes, já para um processo de reurbanização. Não, Eliana, parabéns pela verbete, está riquíssimo. Obrigada. Eu ia fazer, uma das perguntas era justamente essa, que você coloca na última linha da fatologia, o último item. Sim. O fato da reurbanização ter iniciado na Antiguidade de maneira esporádica, mas ganhar aceleração substancial a partir do século XX. Aí eu queria que você comentasse, assim, expandisse isso um pouquinho mais, talvez trazer o que ele vislumbrou de primórdios da Reurbex na Antiguidade. A gente, assim, a gente trabalha com o que ele publicou, falou, né? Então, ele não diz exatamente o que poderia ter sido. Mas se a gente estudar a história, inclusive está na página 1118 do Homo Sapiens Urbanizatus, que é os últimos capítulos, teste da Reurbex são os últimos. Ele fala, então, ele traz essa questão de ter iniciado na Antiguidade, né? Mas que ganha essa força, né, extra a partir, então, do século XX. Mas se a gente pensar, Andressa, que se a gente olhar a história, o que aconteceu na Antiguidade que a gente pode, assim, dizer que foi alguma coisa diferenciada, evolutivamente um pouco mais avançado? Se a gente olhar, por exemplo, a cultura grega, a questão, né, da democracia, exato, né? A questão da filosofia, algumas, né? Tem algumas coisas. No Egito antigo, mesmo com todas as, né, já o parapsiquismo, já alguns processos, né, interessantes
da questão da multidimensionalidade. Então, a gente pode, assim, ter hipóteses. Questão do conhecimento, das bibliotecas, Exato, né? desde que começou a própria Alexandria. Então, a gente provavelmente tenha sido essas iniciativas, essas coisas já, algum reflexo ou já inspirações, né? De consciências mais avançadas, dentro do que era possível fazer, eu penso, né? Naquele período histórico, com tanta dificuldade também, né, com tanta limitação ainda da civilização humana, a gente pode, então, ter alguns cheiros, assim, né, ter alguns pitacos de algumas coisas que puderam ter representado pequenos passos, pequenas iniciativas da Reurbecas já na Antiguidade. Né? Então, por isso que a história, que conhecer isso da história é tão rico, a gente começa a fazer nessas conexões e parece que tem uma lógica, assim, né, bem interessante. Pode mais uma? Claro, quantos quiser. Na fatologia ainda, na 7ª linha de baixo para cima. Sim. Aí você coloca lá, revolução, estudo dos grupos evolutivos e os rastros históricos. Sim. Uma das coisas que a gente também, quando estuda história, se dá conta, e a Conscienciologia também já traz esses estudos, de grupos evolutivos na história. E o professor Valdo tem um verbete chamado reagrupamento evolutivo. Então, ele faz a seguinte proposta de que determinados grupos evolutivos na história tiveram um papel importante, provavelmente foi assim uma conjunção, uma reunião de consciências um pouquinho já assim querendo botar a cabeça para fora, né, da coisa mais difícil, e que vieram já com, não diria uma proexis, porque a programação existencial ela acontece assim com esse conceito que a gente utiliza hoje a partir do curso intensivo, o primeiro que teve, né, no século passado, mas já com tarefas, já com inspirações, com tendências a fazer algumas coisas diferentes. Por exemplo, se a gente for pensar nos egípcios, houve lá, né, certamente, muitos de nós, a gente sabe disso, estiveram talvez num determinado grupo lá que conseguiu avançar em alguma coisa, principalmente na questão do parapsiquismo. Né? Lá nas pitonisas gregas, lá na filosofia grega, na democracia grega, em Roma, no direito romano, por exemplo, né, um determinado grupo, caminhando um pouco mais, que aí são grupos que eu estudo, na Idade Média, as heresias da Idade Média, né? Principalmente um grupo chamado os cátaros, né? Que é bastante comum o estudo. Os cátaros, provavelmente, muitos de nós estivemos nesse grupo que, mesmo sendo muito religioso, já começava a se dar conta de algumas coisas, a questionar, os cátaros já falavam de multi-existencialidade, já trabalhavam com energia, já tinham uma relação mais ética, não tão agressiva com os animais, por exemplo, enfim, se diferenciavam de alguma forma do período. E depois, na Renascença, um grupo que, né, de cientistas, de escritores, de artistas, pintores, escultores, arquitetos, que também avançaram, né, bastante. Depois, no Iluminismo, durante o século XVIII, e assim vai. Então, de alguma forma, há essa teoria, há esse estudo de grupos evolutivos na história, que provavelmente muitos de nós tenhamos participado, né, e que estamos, ao longo de várias ressomas, às vezes nos reagrupando para fazer cada vez um pouco melhor, um pouco melhor. Se a gente observar lá os hereges lá da Idade Média, as heresias, ainda era muito limitado, era muito pequena a consciência, né? Muito limitada. Depois, já na Renascença, um pouco mais, no Iluminismo, bem mais. E hoje, né, que eu trago no verbete, hoje a descrenciologia, como crescendo disso, né? Então, hoje a gente já está, a descrenciologia já tem um cheiro disso lá no Iluminismo, e depois hoje uma coisa que é o princípio basilar da conscienciologia, o princípio da descrença. Então, nós estivemos, ao longo desses vários, hipótese, ao longo de vários grupos evolutivos na história, estamos nos reagrupando para, né, trabalhos nesse verbete do reagrupamento evolutivo, o professor Valdo fala assim na definição. Grupos que estiveram juntos para fazer a TACOM, menos avançada, hoje, então, trabalhando pela TARES, mais avançada. Então, é nós mesmos aí tentando se acertar um pouco mais, enquanto grupo
e na contribuição. Ok? Vamos lá, então. A última aqui da nossa colega Marilux. Pode falar mais sobre a mania de negar as evidências históricas e reurbanológicas? Às vezes a gente percebe que há assim, uma certa mania, né, de negar evidências históricas e reurbanológicas. É evidente que a gente, mesmo com todas as dificuldades hoje, a gente está num momento muito melhor da humanidade, talvez o melhor momento que já tivemos em toda a história da humanidade, mesmo com tantos problemas. E tem evidências disso, né? A fartura de aportes, a fartura de... Nunca tivemos tanta fartura de anos de vidas a mais, longevidade para produzir mais, fartura de alimentos, mesmo com uma distribuição muito desigual na humanidade, fartura de acesso a todo tipo de informação, fartura de conectividade, de interação e tantas outras que a gente poderia citar, né? Nessa era de fartura. E isso são evidências de uma reurbanização em curso também, né? Que há essa urbanização já está dando frutos, né? Já tem aí resultantes dela mesmo com uma massa de conréus ressomada maior a partir, né, do metade do século passado e aumentando também, né? Então a gente tem essas evidências. Também a gente vê aquele processo muito interessante, que ele traz aqui no Urbanizados, do anti-estigma ambiental, ou seja, ambientes, locais, instituições, prédios, enfim, que eram utilizados, né, enfim, para processos bem nosográficos, patológicos, e hoje se transformam em centros de cultura, em museus, em locais de atração turística, que de alguma forma vai limpando aquela energia, né? É muito comum isso. A gente vê lá, por exemplo, no Carandiru, né, o que virou, enfim, na Europa, quantos locais, né? Por isso que às vezes a gente fica assim um pouco, né, a Conscienciologia tem uma posição um pouco diferente. Por exemplo, às vezes manter um local extremamente, com energias muito pesadas, difíceis, como por exemplo, campos de concentração, né, na Europa, para a gente lembrar e não fazer de novo, tudo bem, mas será que se a gente tivesse um olhar mais multidimensional, a gente não veria que talvez ainda é preciso transformar aquilo em algo bem diferente para poder talvez até liberar, né, ajudar com sexos ainda muito vinculados àquele processo? Então, assim, é muito dúbio, vocês percebem que, né, a história convencional, a visão convencional, muitas vezes a conscienciológica, o paradigma consciencial dá um outro olhar. Então, a gente vê muita evidência, sim, de processo da reurbex na história. É só a gente abrir um pouco os olhos, estudar um pouco mais, tá cheio, tá repetindo. Aproveitando que tu está falando sobre essa questão, ali na patologia, a ressoma de consciências reurbanizado, né? As consréus, a crescente ressoma, né? Sim. Eu fiquei avaliando assim, porque a gente vê ainda, como você está falando, tem muitas consciências ainda aqui com bastante dificuldade, patologia muito grande no planeta ainda, né? A gente vê, né, no dia a dia. E tem aumentado, Terezinha. Pois é, daí eu fico pensando, qual é o nosso papel daquelas que nós, né, muita gente que está muito mais lúcida aí, né, nesse processo da assistência, né, nesse momento, como a gente assim, se dá essa oportunidade de ajudar. Não estou dizendo só dos intermissivistas de um modo geral, né, porque a gente sabe que tem muitas pessoas, né, fora da Conscienciologia que também exercem um papel nas ONGs, né, que a gente vê aí, sim, que ajudam muito essas consciências, né, mas elas chegam no nível, às vezes, tão assim baixo, né, de lucidez, né, essas consréus, né. Não tem saída, né, Terezinha? É o processo da reeducação, o acolhimento, aquele nosso polinômio, né, essencial, acolhimento, orientação, encaminhamento, acompanhamento, mas principalmente a parapedagogia traz toda o ferramental, né, todas as técnicas para isso. A própria Conscienciologia, então, até ele diz aqui no último capítulo, ele diz assim, em outras palavras, as reurbanizações são as limpezas gerais da casa, desde a sala de visitas até o quarto de hóspedes. É uma metáfora, claro, né? A fim de estarmos preparados na condição de anfitriões para receber com dignidade, educação, higiene e homeostasia ilustres hóspedes e visitantes físicos, conscientes
de múltiplas origens extrafísicas, cósmicas, egressas dos confins do espaço sideral. Entre eles também as consciências urbanizadas. Então, nós não temos saída. A gente compreender esse caos, compreender essa patologia toda, né, que muitas consciências trazem, desde muito cedo, desde crianças quase, que é muito difícil para a gente, né, só intrafisicamente entender isso, né, e assistir, Terezinha, não adianta ser mini peça de todo esse processo. A conscienciologia é isso, né, ela tá para isso hoje, né, o grande objetivo é a Reurbex, né, então é o que a gente está fazendo aqui, falando disso hoje, aqui no Tertuliário, todas as ICs, todas as frentes, e todos esses movimentos planetários extremamente bacanas, positivos, para, né, conseguir atender essas pessoas. Também fora da conscienciologia, tem uma grande onda, um grande movimento planetário, que eu falo até no verbete, o movimento, por exemplo, um deles, da cultura de paz, que é uma coisa muito grande, forte, que vem ganhando. Eu entendo como uma responsabilidade muito grande de cada um de nós, quando se dá por conta, né? Nós que pode ajudar, né, um pouquinho mais, e a né? gente se dá conta desse processo da Reurbex é a grande sacação. Como o Zé se deu conta lá em 1100, a gente está botando um pouquinho para fora, dizer, opa, né, nisso aí tudo, nesse caos, qual é o meu papel, né? Como é que, mesmo que eu tenha sido uma consreal, não interessa, né? Vamos em frente. Eu vou passar a pergunta para ela, tá? Depois eu passo para você, né? Parabéns pelo verbete. Obrigada. Quando eu cheguei na Conscienciologia em 2012, o que me chamou a atenção, que para mim foi o princípio da descrença, né? Não acredite em nada, nem o que a gente está falando aqui. E eu fiquei pensando que isso, de alguma forma, dá um corte na história de tanto tempo de crenças, né? Então, assim, é como se houvesse uma autorização para tu descrer até da história. Perfeito. Né? Perfeito. E eu fiquei pensando que isso parece uma coisa tão simples, né? E não é nada simples, porque é como se fosse, né? E nesse momento, como tu está falando, a história é tão rica, com tantas possibilidades, conhecimento, globalização, isso é um momento certo, né? Perfeito. A tua análise é exatamente isso, e isso está colocado em muitos textos do Sovaldo, no que ele falou, na Conscienciologia, está aqui no Urbanizados, e eu coloco no verbete que a descrenciologia é talvez hoje um movimento, né, ideativo mais importante, como resultante da Reurbex que nós temos hoje, e é a base da Conscienciologia. Isso que você traz, eu ouço muitos depoimentos assim, e também foi o meu caso. O princípio da descrença foi o que fez o link, assim, foi o que disse, puxa, isso aqui me interessa, porque é isso que eu busco, né? Liberdade de pensamento, de expressão, de questionar, de raciocinar, de pensar por mim mesma, né? De não ter verdades prontas, absolutas. Então, acho que foi a grande sacada, você vê como acabou sendo um atrator e um aglutinador de intermissivistas essa questão da descrenciologia. Sim, e eu penso que, de alguma forma, é um aviso constante para o próprio pessoal que vem estudar Conscienciologia, entendeu? Porque, peraí, né? Não é dogmas, não são verdades, e nós não temos todo... Né, tudo que nós não podemos é escorregar nesse terreno perigoso aí, né? Porque... o nosso atavismo multissecular, né, nós já fomos muito dogmáticos, e já fomos muito absolutistas, e já passamos pela religião, já passamos por várias áreas em que isso era o pano de fundo. O dogmatismo, a falta de liberdade de pensamento, de expressão, de não ter ideias próprias, né, tudo vir do divino, enfim, de um poder absoluto, né? Então, isso é novo para nós também. E a gente está num processo de reeducação muito forte. Então, a gente tem que ter muito, assim, esse autocuidado, esse autoquestionamento constante, né? Usar o princípio da descrença na gente mesmo, para não transformar qualquer coisa, né? Inclusive a Conscienciologia, num processo, né, dogmático. Porque não é a ciência em si, é nós que... Né, as consciências é que tendem a fazer isso, né? Que a ciência ela é neutra, né? Mas eu concordo com você resumiu perfeitamente. Alessandra, pois não. Que a questão da mania, eu acho que isso resvala também no traço do pessimismo da pessoa. Porque, assim, se ela tiver a questão do otimismo e ela olhar para os fatos históricos, que os fatos orientam as pesquisas,
ela vai ver que tem um monte de fato, que é isso que você traz no verbete, dessa interação história-reurbanologia, reubexologia, que estão indicando que a reubex está acontecendo. Só que demora, né? Não é da velocidade que não vai ser para essa geração. Então, a questão é ter otimismo e ter paciência para entender que vai ser para próximas gerações, para as nossas próximas ressomas, né? Então, acho que a questão, além da assistência, a questão do otimismo ajuda também, para a gente não pensionizar contra esse processo das conselhos que estão vindo, para a gente entender que a questão está melhorando. Perfeito. O Sr. Valdo coloca aqui, assim, isso que você falou, em síntese, ele coloca em vários momentos aqui nesses argumentos conclusivos do tratado. Exatamente, é a gente se dar conta de que esse caos é aparente e a gente não fica antagônico a isso, às consciências, mas sim, né, ao problema, à patologia, mas não às consciências. Entender que isso é uma doença consciencial, é falta de evolução, né, carência de evolução. E carência de evolução a gente supre com evolução, com ajuda, com esclarecimento, com conhecimento, com oportunidades de mudança, né, para essas consciências, como nós tivemos também. Posso aproveitar mais uma? Claro, vamos em frente. Na ciclologia, eu achei super interessante que você trouxe o ciclo das grandes navegações. E aí você poder comentar um pouquinho com a questão da Reurbex aqui na América, né, e nos outros novos continentes. Sim. Aqui a gente traz isso no artigo, das grandes navegações terem sido assim, um momento muito importante, influenciado, né, pelo processo da urbanização em curso, mesmo, né, um pouco inicial no período em que começaram as grandes navegações. As grandes navegações, elas propiciaram uma mudança radical na geopolítica planetária, né? As civilizações, as culturas puderam se conhecer, se reconhecer, se integrar, não só em termos comerciais, mas em termos de conhecimento, culturais, científicos. Foi fundamental. O que seria de nós se não houvesse as navegações, o barco à vela, né? Para os chineses virem trazerem, né, para nós tanta coisa importante, também a civilização oriental, no Oriente Médio, os islâmicos, né? E a gente, quando começa a estudar um pouco mais, percebe que eles começaram muito antes do que nós. A gente tem uma visão muito ainda assim eurocêntrica, né, de Europa, né? Então, como se a civilização tivesse, né? Mas enfim, a China e a cultura islâmica, muita coisa ela desenvolveu primeiro que nós, e nós colhemos os frutos, por exemplo, o papel, toda a questão da matemática, enfim, tem uma série, se a gente lê aquele livro A Casa da Sabedoria, a gente percebe, né, o quanto eles estavam avançados e como nós, né, enquanto aqui na Idade Média a gente estava ainda remando bastante, teve alguma coisa, algo de positivo, teve com certeza, mas eles já estavam num processo bem mais adiantado. Então, as grandes navegações, elas propiciaram que todo esse processo acontecesse e que, de alguma forma, a gente hoje entendendo a questão da América, a questão da Ásia, né, a questão da África, que, por um primeiro momento, pode parecer assim, puxa, mas os europeus foram imperialistas, invasores, conquistaram, atrocidades, sim, teve isso também, mas também propiciou outros movimentos que foram fundamentais, né, para o planeta ganhar outra cara, outro momento, outro impulso. Então, a gente tem essa hipótese. E eu não sei exatamente se é aqui ou se é num outro livro, em que o professor Valdo fala das navegações, sim, como um momento importante, né, inspirado para que... porque Cristóvão Colombo, esse povo todo tinha esse impulso. Claro, no primeiro momento eles queriam riquezas né? Mas a gente sabe que, pelas pesquisas holobiográficas, várias pessoas que estão aí pela CCI estiveram também com as questões das grandes descobertas, das grandes navegações, né? Enfim, eles estavam nesses navios aí, né, que foram fazendo grandes descobertas. Então, esse ciclo é importante, sim, nessa minha hipótese do verbete, e acho que a gente ainda vai um dia entender melhor. Quem sabe, né, a gente ainda tem só algumas hipóteses. Uma pergunta de Lisboa, Portugal. Exemplologia, página 4. Pode expandir a interação avançada em historiologia e rebexologia?
sendo aquela decorrente dos estudos da descrenciologia a partir da intensificação da reorganização extrafísica no século XX. Sim, que é um pouco, Luísa, do que a gente falou, né, até agora, da importância do princípio da descrença, da descrenciologia, dessa mudança de mentalidade. Nós voltamos a ganhar a condição de pensar por nós mesmos, né, de não sermos tão pensados, né, e viver de uma forma tão robotizada e ideativamente como vivemos por muitos séculos. Então, isso é uma interação avançada, né, com a heurobexologia. A descrenciologia já é uma resultante fundamental da urbanização, e que já estamos colhendo frutos muito significativos desse processo. Para a fatologia, página 2, quarta linha, poderia ampliar o calculismo cosmoético avançado das equipexes da Heurbex e o parafato de a Heurbex ser efetivada pelas consexes nos bolsões extrafísicos com posterior reflexo na Heurbin. Sim, então, a gente pode deduzir, é quase óbvio pela inteligência que a gente vê no processo da urbanização, que desse calculismo cosmoético extremamente avançado das equipes, né, extrafísicas à frente da Heurbex, principalmente os serenões, essas grandes lideranças à frente desse movimento. Então, principalmente, e aí são hipóteses também de estudo na conscienciologia, principalmente quando a gente olha assim algumas catástrofes naturais, algumas coisas que aconteceram ao longo da humanidade, né, e que podem ter assim tido um primeiro momento, claro, de soma de muita gente, enfim, mas que reorganizaram, que deram um rumo diferente ao processo da humanidade. Então, né, a Rosa Nader, que estava comentando comigo aqui sobre esse verbete, se precisar fazer um dilúvio de novo, sei lá, de repente, se for economia de males e que aconteça melhor para todos, talvez, né, acho que não precisa mais disso, mas talvez essas equipes, com um olhar maior, muito mais cosmovisiológico, muito mais abrangente, podem, né, tomar essas decisões em termos assim, planetários que nós não temos condições de entender, se isso for preciso. Mas eu acho que agora o momento é bem mais sutil, mais complexo, que é da área da parte da para-reeducação mesmo, da TENEPS. Uma estratégia urbexológica franca, evidente, é a TENEPS, gente. TENEPS é uma estratégia da Heurbex muito importante. A enciclopédia é uma estratégia da Heurbex. Isso tá dito em várias ortopensatas, em vários locais, pelo professor Valdo e pelos amparadores, né, que também trabalham com ele, trabalharam muito tempo aqui também conosco, de que essa enciclopédia, reunindo tantos coautores, né, com essa abrangência, é também uma estratégia da Heurbex e tantas outras que a gente vai assim se dando conta, né, Terezinha? Lembrei de em 1999 no FIC, né, que teve lá em Barcelona, não sei se você estava presente. Não estava, infelizmente. Lá já eles estavam levantando esse processo da questão da reurbanização, foi falado muito lá. Então, como que a coisa vem, né? Foi tão assim leve o assunto, né? E hoje, vendo que a gente está explanando aqui, tu aqui, né, com tua pesquisa, né? Nossa. O quanto é o tempo certo para a gente poder entender um pouquinho mais, sim, né? Como que funciona essa questão da Heurbex. Com certeza. Me veio a lembrança de lá que a gente comentava lá sobre essas questões de explosões, de coisas que acontecem no planeta, né? Da necessidade dessa renovação, às vezes, né? De energias, né? Porque, na verdade, são energias que estão ali paradas, né? E que tem pesquisadores nessa área, assim, aprofundando já, para que possa ajudar, né, ajudar os amparadores, né, aqui na interfiscalidade. Perfeito, é a nossa tarefa, né? Obrigada pelo livro. Perguntar claro, na paradoxologia, aqui na página 3, gostei muito dos dois últimos paradoxos ali, o paradoxo de personalidades históricas célebres, inclusas nas enciclopédias do passado, poderem estar no anonimato na atualidade, produzindo neo-enciclopédias, né? Poderia ampliar, por favor? Sim, aqui também é uma coisa que a gente deduz, assim, estuda, e tem também como hipótese forte, de que, e o professor Walter nos dizia assim, olha, vocês, ele olhava aqui para o grupo, aqui, enfim, dizia, olha, vocês estão
nas enciclopédias e nos livros de história. Mas não pense que isso é muito bom, não. Às vezes não é nenhum elogio isso. Enfim, fomos lideranças, claro, evidente, né? Fomos lideranças no passado e por isso talvez tenhamos pisado na bola, enfim. Mas com certeza, hoje já são 600, quase 670, eu acho, quase neoverbetógrafos, né? Coautores da enciclopédia hoje, o professor Valdo é ainda o maior autor e o grande organizador, né, até 2015, desse trabalho. Com certeza, hoje nós estamos, né, que bom a gente conseguiu talvez sair das páginas como personalidades, né, da enciclopédia, da história, aí, com várias, às vezes com várias escorregadas anticosmoéticas, e hoje nós estamos produzindo, né, a gente está no anonimato, porque tem lá nossas iniciais no final, mas na verdade não tem exaltação de ego numa grande enciclopédia com muitos autores assim, né? Fazendo enciclopédias, ou seja, ajudando a construir um novo conhecimento, um novo olhar, um novo paradigma. Então acho isso bem interessante. A gente sai assim de cena do palco da história, mas entra no bastidor que é o principal, né? Os serenões não são anônimos, então, quer dizer, quanto mais a gente for fazendo esse trabalho de formiguinha, de mini peça, junto, na grupalidade, né, isso é isso que vai dar certo, né? Posso perguntar? Claro. Aqui na enumerologia, dá para te falar da história da escrita, a história do livro e depois a história da evolução. Aqui eu vou essa sessão aqui, eu sempre aproveito para dar um toque sobre o verbete, a enciclopédia, a chapa, né? Porque a gente trabalha na Enciclosapiens. Essa sessão, ela vai num crescendo, assim, trazendo algumas coisas, algumas ideias que contribuam para o verbete. Então, se vocês forem estudar a história da escrita, eu trouxe aqui, não trouxe. Tem 2 livros, História da Leitura e História da Escrita, muito bom de um historiador alemão. A história do livro, a própria história das bibliotecas, do conhecimento, né? Aí não dá para separar muito, das ciências, das mentalidades, que é uma linha nova dentro da história, hoje que estuda a história das mentalidades, que é a história das ideias, a história do conhecimento humano, como foi se transformando a mentalidade humana ao longo da história. É muito rica essa nova linha. E a história da evolução, ou seja, isso tudo está imbricado, você entende, Terezinha? Isso tudo está conectado. Se a gente for ver a escrita, o livro, né, os livros nas bibliotecas, o conhecimento ganhando volume, né, a própria ciência ganhando volume também, e registrada, enfim, e entender essas mudanças de mentalidade. Hoje nós estamos também numa importante mudança de mentalidade planetária. Isso tudo constitui a história da evolução humana no planeta. Então é essa ideia de que uma coisa está contribuindo com a outra, e isso tudo tem pano de fundo, com certeza. Na minha hipótese, eu tenho certeza disso. A Heurbeck, até que alguém me prove o contrário, está tudo bem, eu estou aberta para refutações. Tá? Então, é essa a ideia da numerologia. Okay? Bom, na fatologia, página 2, quarta linha, quais foram as forças motrizes por trás dos eventos divisores de água ao longo dos milênios? As atuações extrafísicas e extraterrestres seriam o fulcro dessas transformações globais desde o início da humanidade? Penso que sim. No Reurbanizados aqui, o professor Valdo fala de equipes de consciências avançadas extraterrestres, já especializadas em urbanização, em outros planetas que estão contribuindo na Urbex aqui do planeta Terra, da nossa casa aqui. Então, isso tem, né, com certeza, existem essas atuações extrafísicas e extraterrestres. Né? E claro que na força motriz, o motor, o fulcro da Urbex toda, é essa equipe, esse colégio, né, de serenões, de consciências desse calibre, que estão regendo esse processo. Pensaram isso, né, um planejamento, uma estratégia, enfim, e vem trabalhando há milênios na humanidade, né, há séculos, com mais intensificação. Agora, por que será que nós só estivemos prontos, preparados para o advento da conscienciologia no planeta agora, recentemente?
talvez se tentou alguma coisa lá atrás. A gente sabe que o processo do espiritismo kardecista era uma tentativa, né? Zéfiro era uma consciência que inspirou Kardec, mas a coisa, o nosso traço religioso, dogmático, difícil, acabava levando, né, a coisa para o outro lado. Então, não deu, nós tivemos que estar num momento um pouco mais maduros e ainda com muita dificuldade, ainda temos hoje, para a chegada. Então, não tem jeito, nós tivemos que esperar certos marcos, certos momentos, certas condições da humanidade para que a conscienciologia, né, pudesse ser trazida para este planeta, porque ela já é um modus operandi do cosmos, né, um modus evoluído que já tem em outros locais há muito tempo, e isso o professor Valdo já nos dava essa notícia, né, já há bastante tempo. Pois não? Oi? Pelo verbete, tá? Eu acabei de chegar, eu não sei se já foi comentado, pois né? Não. Na página 3, a maniologia e a mitologia. Daria para você ampliar um pouquinho a respeito dessa maniologia e mitologia? E, se for o caso, falar também sobre a fobiologia também? Certo. Então, desses 3 itens? Vamos lá. Eu falei já sobre a maniologia, que é um único item, né? Que ainda há uma negação de evidências históricas ligadas a Heuerbeck, que já não dá mais para a gente negar, não é? Acho que tem coisas muito... Aqui falávamos, né, da aceleração da história, dessa tecnologia toda a favor, né, na melhoria do planeta, nós temos mais tempo de vida, mais condições, mais acesso a tudo, enfim. Então, há evidências, há muita coisa já há ganhos evidentes da Heuerbeck, que a história mostra, e ainda às vezes a ciência convencional, a história convencional fecha os olhos, tá? Na mitologia, a eliminação dos mitos, falta aí um S, dos mitos milenares pela descrenciologia. Obrigada aqui que a gente já vai corrigir. E falamos também, né, de que, mas não tem problema, porque ninguém tinha pedido sobre esse item específico, mas a gente já falou bastante da descrenciologia, nesse papel que ela tem de desconstruir todos esses séculos e séculos de genuflexão, né, ideativa, de crenças, de dogmatismos, de não conseguirmos pensar por nós mesmos, né, durante tanto tempo ao longo da história. Né? Então, nesse sentido que esses mitos, a descrenciologia vai desconstruindo esses mitos todos, né, multimilenares. E você pediu sobre a fobiologia, a superação da fobia coletiva, as renovações ideativas. É só olhar para a história para a gente ver como houveram resistências fortes às mudanças de mentalidade, mudanças ideativas importantes, né? Como houve tanta repressão, se a gente pegar na Idade Média, então, a questão das heresias, pensar um pouco diferente, né, do dogmatismo religioso, católico, apostólico, romano, era muito insalubre, muito perigoso. E depois, em outros momentos da história também, toda a repressão que teve processo do iluminismo, teve muita repressão também, muita gente foi presa, muita gente, né, assim, teve a pena capital por pensar diferente. Enfim, a gente vê ao longo aí de vários tipos de reformadores, né, da humanidade aí, que pagaram muito caro. Giordano Bruno, um exemplo que eu acho absurdo, até hoje eu não consigo, né, aceitar assim, aquela cabeça do Giordano Bruno e o jeito que ele foi reprimido, enfim. Então, há essa fobia coletiva, mas eu acho que aos poucos a gente está começando a melhorar. Pois não. Oi, eu gostaria de retomar ali na ciclologia, o ciclo das grandes navegações, se eu entendi corretamente. Pois não. Que teriam sido as invasões, por um lado, positivas? Ela não é que assim o caráter delas invasivo, imperialista, de subjugar em violência, né, assim, destruir de uma forma bastante belicista culturas, civilizações inteiras, isso não deve ter sido estratégia da Heuerbeck, não. Mas se a gente pensar um pouco ali com Roma, por exemplo, que era mais pertinho, né? Mas Roma, a civilização romana e a civilização grega, de alguma forma, como a civilização romana ganhou e acabou
trazendo para si muita coisa boa, importante da cultura grega, é um lado. Mas se a gente olhar as grandes navegações como tudo que elas acarretaram em termos de troca de conhecimento, de informação, de até processos comerciais importantes de dinheiro, né? E de que, de alguma forma, as pessoas, os grupos que migraram, que, né? Enfim, com certeza isso deve ter tido né? A Consecutivos é que estuda muito isso, né? Deve ter tido um planejamento maior. Séria da gente pensar nisso, aos efeitos, apesar de toda a questão bélica, né, e tudo que a gente nunca deve desconsiderar, mas os efeitos que isso teve, assim, médio e longo prazo, nos holopensenes de cada local, que eram muito mais estagnados, né? Então, tanto ali das grandes navegações a gente pegar na Europa, quanto na América, quantos séculos, milênios era aquele holopensene ali, fixado, enraizado, né? E a oportunidade que teve de se mexer nisso, né? Embora, claro que por conta de todo o belicismo, vão ter efeitos que até hoje, se você passa pelo local, vai estar lá aquela energia daquela México, guerra, né? O México, a Índia. Tem, né? A pessoa vai visitá-la, percebe aquele negócio está até hoje, efeito da grande navegação direta. Mas o quanto os outros efeitos positivos todos a gente tem que colocar na balança. Muito bom esse que você trouxe, eu não tinha abordado, né? De ajudar esse multiculturalismo, né? Que é uma característica do avanço, né? Muito bem, de abrir holopensenes muito fechados, milenares. Perfeito. Ficou um pouquinho mais claro? Sim, com certeza. E também talvez abordar um pouquinho mais essa cultura da paz. Isso, né? Que eu coloco lá, você viu que na argumentologia eu coloco um exemplo assim, por exemplo, só 3 movimentos ideativos que eu acho assim de ponta, de monta, né? E eu coloco, depois, é claro, do grande renascimento, iluminismo, incontestáveis, né, historicamente, a cultura de paz, que é uma coisa que está acontecendo agora, começou muito mais forte no século XX, após a Segunda Grande Guerra, e isso é um movimento que vem crescendo, que vem ganhando aí muitas frentes, e a gente já vê também alguns bons resultados, né? Então, nós estamos um esforço aí muito grande. E a Conscienciologia se insere também, com certeza, a cultura da paz se insere na Conscienciologia também. Tem verbete, cultura de paz, tem esse verbete. Fatologia, página 2, 10ª linha. Quais as suas dicas para vivermos bem com as superlotações da contemporaneidade onde quer que estejamos? Paciência, né? As superlotações de tudo. Então, o professor Valdo fala, tem capítulos excelentes aqui no Urbanizado sobre as superlotações da humanidade hoje, né? E a maior superlotação é de consciência, gente. Nós somos quase 8 bilhões de consciência hoje. Seremos 9, a previsão da ONU é 9 bilhões em 2050. E aí, né, nós cada vez temos mais pessoas, consciências, energias conscienciais e todas as singularidades e tudo que isso acarreta, né? E aí as superlotações de tudo, a gente olha os presídios superlotados, os bancos superlotados, as casas, as ruas, as cidades superlotadas, enfim, né? Um problemão. Então, isso faz parte, e o Urbanizado deixa bem claro, ele vai construindo isso, professor Valdo, isso faz parte desse momento crítico de necessidade de muita ressoma, de muitas consréus, e isso, né, de alguma forma, está quase inevitável, né? Mas a tendência é, daqui a algumas décadas, começar a gente ter essa reversão. A paciência é entendimento, ele fala muito isso, a gente entender esse aparente caos, né, e se ver e ver o nosso papel em ajudar esse processo, né? Não alimentar, né, o processo caótico, mas, né, e no contrário disso. Pois não, Alexandre? Você comenta na argumentologia aqui a respeito, uma ideia interessante a respeito do vidro e das lentes de vidro, que isso é a possibilidade de ler, estudar, escrever, com idade mais avançada. Eu achei bem interessante isso. Você sabe dizer, a lente
a lente mesmo, a tecnologia da lente para ser utilizada em óculos, isso é de quando, você sabe? Olha, tem esse livro aqui bem interessante, As 100 Maiores Invenções da História, está na bibliografia, tá? Mas tem mais livros sobre questão de invenções, e ele conta aqui que não se consegue saber exatamente quando começaram a utilizar, né, vidro ou outro tipo de material, que ainda não era o vidro produzido lá a partir da areia, né, da derretimento da areia, aquela coisa, para ampliar, né, para ampliar letras, enfim, imagens, textos, para facilitar a leitura. Mas o óculos mesmo, assim, esse óculos com uma haste, né, que parava aqui no rosto de uma pessoa para ela poder, né, ler melhor, data de 1200. Mas isso foi antes, com certeza começou antes. Se a gente for pensar, gente, o que seria de nós sem as lentes, né? A questão do ser humano, né? Porque até alguns séculos atrás, vocês pensem, não tinha cirurgias de glaucoma, de várias coisas, então as pessoas perdiam a visão muito cedo, às vezes com 50 e poucos anos, grandes nomes aí da história, grandes cabeças não conseguiam mais ler e escrever por falta de tratamento, e as lentes ajudaram muito. E depois as lentes, os microscópios, né, os telescópios, enfim, tudo que se faz com lentes, com vidro e com espelhos, enfim, né, essa é uma coisa assim que a gente até perdeu a noção de o quanto foi importante essa. E eu penso, Alexandre, que foi inspirada, né, porque como é que a gente chegou nisso, assim, uma coisa tão, né, uma areia virar vidro, né? Interessante, né? Acho que sim. Acho que foi uma importantíssima descoberta humana, né? Quero fazer mais uma outra aqui. Pois não. Na fatologia, é o último item da fatologia. É sobre a antiguidade aqui, né? No ritmo de antiguidade que a gente está trabalhando. Eu queria que você comentasse o fato de a reurbanização ter iniciado na antiguidade de maneira esporádica, mas ganhar aceleração substancial a partir do século XX. O que tem da questão da reurbanização na antiguidade? O que a gente conversou um pouquinho sobre isso. Isso está aqui, ó, na página 1118 do Reurbanizatus, desse tratado. O professor Valdo coloca assim, numa quarta pergunta, tempo. Quando teve início, aquela técnica dele de perguntas, 11 perguntas, né? Perfeito. Quando teve início a execução das reurbexes? Desde o período da antiguidade, porém eram de natureza parapaliativa, amadora, rudimentar, esporádica e circunscrita, sem erradicar os focos anticosmoéticos de modo mais definitivo. O século XX marca o início das reurbexes substanciais neste planeta. E a gente até, discutir aqui com os presentes, debatemos, que se a gente olhar na antiguidade, a gente vai ver alguns movimentos, algumas coisas que avançaram muito para o período, e talvez isso ela trouxe a democracia grega, a filosofia. Se a gente for pensar no Egito, toda a questão parapsiquismo, multidimensionalidade, enfim, né, direito romano, enfim, assim, algumas coisas que, fora a cultura oriental, que puderam talvez ser inícios, princípios de alguma coisa de mudança para melhor do planeta. Mas não tinha também condição da coisa tomar corpo, né? Era sempre uma coisa muito temporária mesmo. Como ele diz aqui. Fala ali, né? As temporais, uma coisa esporádica, pontual, exato, localizada. Acho que era um pouco talvez, solta, ainda não era um movimento coeso. Talvez, né? A gente pensando em termos assim, como um evoluciólogo, em termos de multiexistencialidade, deve ser mais assim, vamos mexer com esse povo aqui, não vai dar muito resultado de longo prazo, mas essas consciências aqui mais para frente já vão ter uma ideia, lá, do direito, por exemplo. Né? Essas consciências aqui espalhando depois pelo resto do mundo, elas podem ir ajudando a melhorar as coisas aos poucos. Democracia, outras coisas, por exemplo, na Antiguidade, na Alexandria, já se davam conta de que, né, a teoria, né, geocêntrica era absurda, já lá na época de Alexandria. Então, eu fico pensando assim, puxa, vamos tentar mexer um pouquinho, fulano, ressoma aí, vai lá com essas ideias, ver se consegue lá no meio trazer alguma ideia nova, diferente. Provavelmente foi muito assim também, né?
consciências que vinham ou inspiradas ou já também um pouco mais lúcidas, ressomavam com essa tarefa de talvez avançar em alguma parte, algum ponto, alguma coisa, mas assim, bem como ele diz aqui, tudo muito esporádico, tudo muito ainda amador, rudimentar, né? Mas você vê, ele que diz que começou na antiguidade. Ainda é meio assim, né? Quando a gente tiver lá o processo da globalização, da supercomunicação, a gente profissionaliza a coisa, mas enquanto isso a gente vai fazer. É perfeito, né? Pois que a gente coloca aqui como o último das grandes invenções aqui, a gente coloca a internet, né? A rede mundial, enfim, de computadores, enfim, que hoje essa instantaneidade. Página 2, 10ª linha, aqui já fomos. Página 4, culturologia. Qual o papel preponderante dos intermissivistas hoje na cultura do iluminismo evoluído, sendo muitos ex-iluministas? Esse aqui é o nosso grande amigo aí de Curitiba, um teletertuliano mega assíduo, sempre todo dia contribui com perguntas. Bom, o professor Valdo, no DAC, ele tem um capítulo chamado Para-Iluminismologia, onde ele faz um paralelo, né, de que a conscienciologia hoje é um iluminismo muito avançado, muito mais avançado, né? Então, que, né, de alguma forma, assim, rudimentos de princípio da descrença já começaram, né? Se começou a questionar muito, a tentar trazer tudo mais para a área da razão, questionar a questão de dogma religioso, de poder absoluto, né, dos reis, lá no século XVIII, com o movimento iluminista, foi muito forte isso, mas que também teve suas limitações e teve, né, no caso da França, um desfecho meio complicado. Não que o iluminismo esteja assim, totalmente vinculado, ou seja, né, tenha provocado a Revolução Francesa, mas há bastante influência entre uma coisa e outra. Então, ele usa essa expressão dizendo até, usando como um sinônimo de conscienciologia, essa para-iluminismologia. E com certeza, como falamos antes, que nós estivemos em vários momentos da história dentro dos grupos evolutivos, com certeza estivemos também contribuindo, ou tendo algum papel também lá no enciclopedismo do século XVIII, né, do século das luzes, não tenho dúvida nenhuma, e hoje a gente está aqui tentando reescrever aí uma outra enciclopédia, né, tentando ampliar as ideias, enfim. Então, eu acho que esse é o nosso papel, a gente fazer essa transposição, né, paradigmática, evoluída, avançada, a gente deixar claro, ou esclarecer, ou ampliar a visão, ampliar o entendimento do que para nós era bastante limitado ainda naqueles períodos anteriores. Era o que dava para fazer, né? Era onde a nossa capacidade, nossa visão alcançava, né? Então, mas vale muito a pena olhar este capítulo no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Eu dei a ser do professor Valdo, um capítulo chamado Para-Iluminismologia. Vai te esclarecer bem mais. Fatologia, página 2, 9ª linha. A crescente ressoma de consciências urbanizadas com os réus. Poderia comentar? Sim, então essa tem sido, né, essa pergunta é da Suíça, de Bienne. Nossa colega, com certeza, e a gente, né, isso é fato, está explícito por toda a teoria da Heuerbeck, uma das estratégias da Heuerbeck importante, a partir da metade, né, intensificada a partir da metade do século passado, a partir de 1950, o que explica muito a explosão demográfica intensa que houve no planeta, é a ressoma maciça, massiva, grande quantidade de consciências reurbanizadas, de consciências que estavam nesses bolsões holopensênicos, degradados, nosográficos, estagnados, às vezes há milênios, sem ressomar. Então, fazendo muita pressão extrafísica aqui no planeta e realmente dificultando muito a melhoria, a virada aqui da nossa evolução pessoal e coletiva. Então, essas consciências vêm ressomando com em grande quantidade, né? E vem aí explicando, né? E veio aí o professor Valdo nos pede entendimento disso, compreensão, paciência, estratégias, né, de acolhimento e reeducação para acolher essas consréus, que talvez tenhamos sido nós, né, aí até pouco tempo atrás, para poder realmente ajudá-las a sair, a começar a mudar essa condição, né, de patologia consciencial evolutiva nas quais elas se encontram.
E isso é algo que vai exigir tempo, investimento, não vai ser numa única ressoma que a gente consegue, a gente sabe quanto é difícil mudar traços, temperamento, né, trafares arraigados, não é nada fácil, então é o começo desse processo. Então, é o tal do mal necessário, não tem saída, não dá para transmigrar todo esse povo para um outro planeta. Obrigada. Vai ter que renascer, ressomar aqui mesmo, e nós vamos ter que dar conta, ajudar, vamos se ajudar, né? Nós, os menos doentes, vamos ajudar os mais doentes, mas ainda doentes, né? Eu me incluo nisso, tá, pessoal? Vamos em frente, temos mais perguntas aqui dos nossos tele. Nosso colega de Ribeirão Preto, voluntário da Enciclosapiens. Patologia, página 2. Quais são as principais instituições intrafísicas impactantes na Reurbex? Na verdade, a Reurbex que impactou nelas, né? Eu não trouxe aqui no verbete porque ia ficar muito grande. Mas no artigo aqui, no artigo do Congresso da CIPEC, que foi que gerou, né, esse verbete meu e do Fernando Barbaresco, a gente também propõe instituições, né, assim, ideias de instituições. Por exemplo, as universidades, né, a gente que começaram aqui no Ocidente de uma forma mais ostensiva na Idade Média. As universidades representaram instituições que representou uma virada, né, evolutiva, mesmo que muitas com um processo inicial bastante religioso. Por exemplo, a gente colocou lá no artigo a Escola de Salerno, na Idade Média, também foi uma instituição fundamental, foi a primeira escola de medicina do planeta, e dali teve muita coisa, assim, que muitos até, vários temissivistas aqui hoje, alguma identificação com esse movimento, com essa escola, estiveram lá, enfim, então foi uma instituição importante. Outra instituição que eu acho importantíssima, né, que aí não é uma única, mas né, por exemplo, o advento das bibliotecas, né, o surgimento das bibliotecas. As bibliotecas constituem um tipo de instituição, de local intrafísico, que eu acho que também teve grande influência da Reurbex. Então, acho que seguimos mais ou menos por aí, mas essas três eu acho que são bem... A Escola da Sabedoria, por exemplo, e tem tantas outras, a gente, né, se vai entrar demais, aí fica um material muito grande, aí um livro, no caso, poderia aprofundar. A Escola da Sabedoria, da cultura islâmica, nossa, aquilo foi também um cadinho, assim, um celeiro de neo-ideias, de coisas muito avançadas aí para o período e para o conhecimento humano, para a ciência humana, enfim. Patologia, página 2, linhas 6 e 7, conforme o paradigma consciencial, por que ocorreu o descompasso entre o Ocidente e o Oriente quanto ao timing das invenções? Olha, eu não sei, mas teve, né? Muita coisa foi inventada na China, séculos antes de chegar aqui no Ocidente. Muita coisa, eu não sei se talvez lá houve mais... alguém tem alguma ideia? Me ajudem aqui com hipóteses para isso. Falou aqui que não teve o cristianismo. Não, mas pensando a respeito disso, é interessante até... A gente às vezes pensa, por exemplo, a questão das grandes navegações, né? Pensa assim, ali no século das grandes navegações, mas se o Cristóvão Colombo não fosse, daqui a pouco ia aparecer um outro que ia, então não foi tão assim para uma pessoa específica, já estava ali no momento, e muitas vezes esses movimentos que parecem assim até óbvios de ocorrerem, porque tem todas as condições, mas a coisa não vai para frente, tinha todas as condições de ocorrer, não vai para frente, e às vezes aquilo só vai ocorrer 8 séculos, 10 séculos depois, né? E tem a história própria de navegações da China, por exemplo, né? Eles chegaram a fazer expedições muito maiores que lá do Colombo, fizeram... Exatamente. Foram vários locais, né? Tem toda uma história, sim, mas aquilo, no final, aí por um problema político, tal, a coisa toda mudou, aquilo não foi para frente e morreu. E a gente pensa, será que as grandes navegações, por exemplo, não poderiam ter ocorrido 10 séculos antes? Né? Será que tinha condições? Talvez tivesse. Talvez tivesse. Se a gente pensar na própria questão da conscienciologia, e se o Swedenborg tivesse bancado lá atrás, não formar uma religião, o que não seria hoje, né?
parece que é a coisa assim, não, é um movimento natural da história, né? Quando a gente vê invenções, né? Novas descobertas, a eletricidade estava ali, todo mundo, um monte de gente pensando, tentando descobrir, uma hora ia descobrir, mas às vezes não, às vezes pode ser que se não tivesse aquela pessoa específica lá com nível de amparo, né? Isso é uma questão assim que eu penso muito, sabe? Interessante, né, Alexandre? Talvez houveram tentativas anteriores, mas nós não conseguimos, né? Não conseguimos dar conta, né? De alguma forma. E isso é real, né? Tem já hoje vários livros sobre como os chineses começaram as grandes navegações muitos séculos antes da Europa, né? Fazer todo esse movimento, né? Pelo planeta inteiro. Frotas de milhares de pessoas. Barco a vela, bússola, era tudo com eles. Eles inventaram essas, né? Eles foram os primeiros a desenvolver essas tecnologias, assim, interessante. Então, eu realmente não sei dizer aqui para o nosso colega, mas vamos pensar junto. Algumas hipóteses aí, o Alexandre trouxe umas coisas interessantes, como não ter tido o processo religioso, né? Católico, enfim, né? Enfim, como nós tivemos no Ocidente. Página 2, linha 5 e 6, de baixo para cima. Só interrompendo. Imagina lá aquela questão ali da Ágora ali, né? Você pega do filme Ágora, né? Se aquilo fosse para frente, né? Deixa aquilo ali da forma que a coisa estava evoluindo. Deixa mais uns 5 séculos ali do que ia surgir, né? Daquela escola, né? Aí vem de o cristianismo. E aí pronto, aí, né? Os abortos, né? Que, assim, os cortes, as rupturas antievolutivas que teve, também isso dá um outro estudo, né? Coisas que acabaram. Poderia ter avançado muito mais, e isso é antiguidade também, né? Isso é a escola de Alexandria, a biblioteca de Alexandria. Que Alexandria não era só uma biblioteca, né, gente? Era uma grande escola que, na época, reuniu os Ptolomeus lá, a linhagem essa egípcia dos reis, eles traziam as maiores cabeças pensantes ali, que pelo menos do mundo conhecido, eles traziam para trabalhar lá em Alexandria. As pessoas produziam, estudaram, né? Veja, eles eram pagos para isso. E eles compravam todas as bibliotecas possíveis, inclusive às vezes eles eram meio anticosmoéticos, para compor a biblioteca. Então, por exemplo, qualquer navio que atracava lá era obrigado a fornecer todos os livros, pergaminhos, que eram pergaminhos, né? Papiros, pergaminhos que eles tinham dentro do navio para eles copiarem. E, segundo alguns historiadores, eles devolviam a cópia e ficavam com os originais. E eles concorriam muito com a biblioteca de Pérgamo, que era, né, na Grécia, e que deu origem ao termo pergaminho, que eles começaram a desenvolver, usar também, bastante questionável, mas enfim, pele de animais, né, para fazer os pergaminhos, os livros de pergaminho. É para estudar muitos dos locais e essas condições que a gente via, que se a coisa avançasse, mas teria condição de surgir muita coisa dali. Muita coisa parou por problema de estabilidade política, né? Então, estava se desenvolvendo uma coisa positiva em algum local, vinha uma guerra e acabava com tudo. Né? O iluminismo, né? Estava se desenvolvendo uma coisa super positiva, daqui a pouco veio a revolução e acabou com tudo aquilo. E foi né? assim... Né? Jogou tudo no lixo, vamos dizer. Tudo não, né? Mas assim... Que acabou restaurando a monarquia, quer dizer, a antítese, né? O paradoxo. Jogou muita coisa. Então, assim, esses movimentos, essas instabilidades políticas, eu acho que elas pesaram bastante, muito, né? Pesaram bastante. Se a gente for pensar, é um movimento até paradoxal que acaba que muitas vezes, ao longo da história, se a gente for ver, muita coisa foi desenvolvida em regimes em que você tinha monarquias fortes que mantinha uma estabilidade por um tempo e cuidava, entre aspas, das fronteiras, assim, um sistema político que é negativo, mas acaba mantendo, por ter ali uma condição de
de uma pessoa só mandando em tudo. Algumas vezes na história, né, até por exceção, mantiveram ali uma estabilidade que pode ser desenvolvida suficiente para poder alguma coisa avançarem, né? Que é até paradoxal, né, que é um sistema político arcaico que às vezes coisa positiva veio dali, né? Se a gente pensar no Renascimento italiano, quem fomentou aquilo, né, eram principalmente os mecenas, as famílias italianas que, pela questão da riqueza do dinheiro, acabaram ganhando títulos de nobreza, né, como os Médici, né, e os Sforza e outros que tiveram, que eles financiavam e patrocinavam todo aquele processo, né, cultural, científico, enfim, né. Então, veja que interessante, era um processo bastante, claro, questionável, né, como eles agiam, mas de alguma forma eles mantiveram o recurso financeiro suficiente, a estabilidade suficiente para que muitas daquelas cabeças, né, geniais pudessem estar produzindo, né. Embora o contorno não fosse uma coisa ideal, mas acaba que tem ali um ponto que você acabou criando condições ideais para algumas ideias, algumas coisas serem... Com certeza contribuíram, né, muito. O Renascimento foi a antessala do Iluminismo, né? Ele preparou todo o processo para poder a gente ter aquelas ideias avançadas do Iluminismo. Então, a história é muito bom, né? Não é uma delícia, né? Dá vontade de estudar mais história, cada vez mais. Na Fatologia, página 2, o calculismo cosmoético das equipins em prol da Reurbex, né? Aqui eu já respondi uma pergunta onde eu coloco esse mesmo item, só que na questão das equipexes, né, e não das equipins. Então eu acho que é uma consonância, né? Há um calculismo cosmoético inteligente das equipexes no processo da Reurbex e nós aqui, as equipins, afinizadas com o processo, né, comprometidas com o processo da Reurbex, também temos um calculismo cosmoético de estarmos trabalhando nessa frente, assim, né, implantando todas essas frentes, principalmente dentro da conscienciologia, que são estratégias aí da reurbanização. Tecnologia, última linha, página 2, quais são as técnicas reurbexológicas anti-estigmatizadoras, além da TENEPS? A gente falou, né, da TENEPS, e também, por exemplo, a enciclopédia da Conscienciologia é uma técnica, a técnica bem descrita pelo professor Waldo, nesse tratado aqui, do Urbanizados, do anti-estigma ambiental, que é uma técnica de transformar locais, né, que serviram a processos bem patológicos nosográficos, transformando masmorras, prisões, locais de tortura, enfim, todo tipo de local assim, né, com energias muito carregadas nosográficas, em processos culturais, educativos, abrindo para turismo, porque vocês sabem que, né, muita energia consciencial passando por alguma coisa, enfim, acaba limpando, acaba mudando a energia do local. Então, há locais turísticos que é estratégico que muito turista, que muita gente passe por lá, porque de alguma forma vai mudando aquele holopensene. Então, é uma das técnicas anti-estigmatizadoras aí da Reurbex, esse anti-estigma ambiental que a gente está vendo acontecer muito hoje no planeta. E algumas coisas... Parece, a gente até comentava aqui, se você ouviu, acho que sim, que algumas coisas deveriam vir abaixo mesmo, porque não né, ficar mantendo assim museus de tortura, campos de concentração, exatamente como para nós não esquecermos e não fazer de novo, claro, não vamos esquecer, mas parece que não ajuda muito, assim, multidimensionalmente parece que não contribui muito. Pois não. Na página 2, efeitologia, o efeito racional do fim das crendices na medicina facilitados pela Reurbex. Com certeza. A ciência humana ela começou de uma forma, né, muito rudimentar, muito primária, e vocês já devem ter acompanhado em filmes, em outras. Havia, assim, muito processo difícil na questão da medicina. Tem um filme... Como é que é o nome? Até a tradução nossa não é nem muito ideal, que ele era um médico, o físico, né? De physician, né? De physician, que na verdade seria a tradução seria o médico. E que mostra assim, que era
Era usual, corriqueiro, as amputações, assim, a seco, sabe? A questão da sangria, a questão de todo, vamos dizer assim, a ignorância, o dogmatismo, a falta de lucidez, né, e utilizado como métodos da medicina, reconhecidos e apreciados, enfim, e que, né, se dava certo, dava, se não dava, né? Então, como esses avanços, gente, da medicina contribuíram enormemente para que a gente pudesse aí, né, não morrer tão cedo, não sofrer tanto, enfim. Gente, a gente pode pensar, a anestesia, os antibióticos, gente, que invenções fantásticas, né? Olha só o que elas representaram de tempo maior para a gente ficar aqui e para poder ter mais maturidade, tempo de ajudar mais, de produzir mais, né? Então, nesse sentido, aí a medicina só vem avançando, tem coisas aí, né? Hoje é fato que vamos viver daqui a pouco com uma boa condição, se tudo der certo, até os 150 anos. Puxa, dá para fazer muita coisa, não dá? Nossa, dá para escrever uns 20 livros, se a gente se mexer mais, né? Mas, enfim, isso é um fato também, bem importante. Efeitologia, página 3, penúltima e últimas linhas, pode detalhar o efeito tarístico da recuperação da holomemória planetária na compreensão da Reurbecks. Eu acho que isso é um pouco tudo que a gente falou até agora, né, no verbete, estamos quase no final. A gente vai entendendo, né, vai recuperando a nossa própria memória quando a gente estuda história e a para-história e vai se encontrando nesse processo. Acho que isso dá um efeito tarístico, pelo menos de auto-tares e de compreender e poder também, quem sabe, esclarecer outras consciências, é inegável, né? Como a gente vai entendendo e se entendendo ao longo da história com essa lógica aqui da holomemória, da urbanização, enfim, da conscienciologia. Numerologia, página 3, segunda linha, como estudar a história das mentalidades. Aqui eu até comentei rapidamente, vou falar de novo. É uma linha nova da história, que chama História das Mentalidades, ou História das Ideias, História do Conhecimento. É uma área muito bacana e que se debruça em estudar como foi mudando a mentalidade humana ao longo da história. Todos os fatos, todas as questões que foram, né, gerando essas transformações. Então, se você procurar livros, autores, história das mentalidades, você vai achar bastante coisa, tá? Crescendologia, página 3, último item. Não entendi o crescendo verbetógrafo maxi-proexista, porque eu considerava que todo verbetógrafo da enciclopédia da Conscienciologia estivesse na maxi-proexis do Paulo de Sagescon. O que o verbetógrafo precisa fazer para se tornar um maxi-proexista? Mas é exatamente isso, nosso colega de Ribeirão. Você está certo. O crescendo quer dizer assim, a pessoa ao se tornar, ao ser verbetógrafa da enciclopédia, ela já é um maxi-proexista. Por quê? A enciclopédia é um advento da maxi-proexis grupal, do grupo revezamento nosso, né? Ao longo aí das múltiplas vidas. Então, no momento em que você se torna verbetógrafo, você já é um maxi-proexista, porque você já entrou, né, nessa GESCOM coletiva, policármica, estratégica para a Reurbecks, né, segundo o professor Valdo já nos apontou em vários momentos. Então, está tudo certo, viu? E esse é um verbete meu chamado Crescendo Verbetógrafo Maxi-Proexista. Ali acho que explica um pouco mais. Mas está tudo certo. Você está na Maxi-Proex, fique tranquilo. Está tudo certo. Nossa pergunta aqui de Foz do Iguaçu. Parafatologia. Poderia falar sobre o item parapsicoteca? Você já acessou uma parapsicoteca? Que eu lembre, não. Eu devo ter testado sim, mas muito claramente não. Eu lembro mais de ter visitado em projeção lúcida um local do meu curso emissivo, onde eu trabalhava, onde eu me preparei no curso emissivo, mas não a parapsicoteca. Parapsicoteca, você é uma estudiosa da Conscienciologia, deve saber que é esse ambiente extrafísico, né, onde qualquer pensene de qualquer consciência não se perde. Esses registros todos, né, pensênicos, eles têm, ou seja, o filme das nossas histórias todas de muitas vidas, isso
tem registro, né, extrafísico. E a parapsicoteca é onde a gente pode, com o objetivo de evoluir, de se entender, de se autopesquisar, de melhorar, assistencial, autoassistencial, a gente muitas vezes pode acessar, né, é convidado a ir numa parapsicoteca para se entender um pouco melhor. Eu acho que a gente já foi sim, acho que é muito, né, a gente já teve essa oportunidade no curso intermissivo que fizemos, né, de olhar, entender algumas coisas para poder, né, dar algum pitaco na ressoma atual, se é que pudemos dar algum pitaco na ressoma atual, mas acho que a gente frequentou em algum momento, deu uma espiadela na parapsicoteca, sim. Agora da Suécia, uma pergunta. Poderia relacionar o tema do ciclo das grandes navegações? Já foi, estou vendo aqui que ela já... Aqui tem uma nova, a neossinapsologia, página 3, poderia comentar as neossinapses geradas pelo trabalho voluntário em prol da Reurbex. Eu acho inevitável, né, que nós estamos criando uma nova mentalidade, estamos gerando neossinapses, sim, ao nos darmos conta do processo da mini peça, de como, entendendo esse maximecanismo, ou até onde a gente pode, porque eu entendo um pedacinho, um tiquinho assim, até onde a gente pode, mas já é o suficiente para criar alguma neossinapse e começar a entender a lógica, o fluxo, e começar a gente a se entender e se identificar. Como é que eu atuo, então, como mini-peça? Qual é o papel? Onde é que eu posso ajudar mais? E aí a gente começa, assim, né, a não só ser um peão da história, mas ser um ator, ser um protagonista do processo da Reurbex e da história da Parahistória. Então, acho que o trabalho voluntário, conscienciológico, lúcido, ele dá esse grande retorno para todos nós, né? A gente vai ganhando essa ampliação de ideias. Para finalizar aqui, vamos fazer uma última pergunta. Pensenologia, poderia aprofundar a conexão holopensênica potencializada entre a Parahistória e a Reurbex? Quando aproximadamente foi ativada a Neocomunex Interlúdio? A Interlúdio, ela é uma recente, ela é mais ou menos assim, um pouco depois aqui, do processo da implantação da Conscienciologia aqui em Foz do Iguaçu, né, Malu? Então, ela é ao contrário do Pombal, ao contrário de outras comunexes mais antigas, ela é uma resultante, assim, já do trabalho aqui da Cognópolis, da Conscienciologia, das ICs, do processo, do curso intermissivo, já sendo mais teatizado aqui pelo nosso grupo. Então, ela é um pouco mais recente. Gente, estamos... Mais 2 minutinhos, acho que vai dar para mais uma aqui. De São Paulo. Por gentileza, poderia discorrer sobre as hipóteses aceitas pela Conscienciologia a respeito da grande diferença evolutiva entre as consciências na história da vida da Terra? Aqui, claro, né, que nós temos aqui no planeta, e acho que isso milenarmente, uma diversidade imensa de consciências em níveis evolutivos, em procedências, em experiências, em maturidade, desde, né, as mais jejunas, as mais veteranas. Então, eu acho que isso foi ficando claro ao longo da história da humanidade, porque alguns grupos, algumas civilizações ficaram um pouquinho mais, né, em processos mais... atrasados, e algumas avançaram muito, como se a gente for pensar no período histórico da civilização grega, romana, egípcia, celta, enfim, e tantas outras, os assírios, enfim, os sumérios que inventaram a escrita. Então, os orientais, que também tinham processo bastante avançado, com certeza é porque nós somos essencialmente diferentes, singulares, né, e é claro que os grupos se afinizam, mas somos, né, enfim, consciências totalmente distintas. Isso explica grupos distintos aqui no planeta também. Gente, muito obrigada aí pela, né, desculpa, a gente mediar e apresentar o verbete, a gente acaba falando demais, mas assim, eu agradeço muito a colaboração dos
tertulianos presentes, enriqueceram muito o debate. Agradeço muito as 26 perguntas dos teletertulianos, a equipe da Enciclosapiens, a Terezinha, a equipe do Tertuliário, que nos apoiaram. E vamos então passar para os nossos convites assistenciais de hoje. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 26 perguntas enviadas online. Temos 4 convites. Alexandre Daibert com o curso Romance de uma Rainha, Terezinha Mello com o curso Pangrafologia Verbetológica, Andressa Lima com Leitura Lúcida e Sofia com o curso Conscienciograma Sem Drama. Boa tarde. Onde sua linha para-historiográfica pessoal toca as antigas civilizações? Como pré-evento, início dos pré-eventos para a 6ª semana de autopesquisa serexológica, nós teremos no dia 24 de fevereiro, dentro das temáticas da antiguidade, que é Consecutivos está trabalhando esse ano, o curso Romance de uma Rainha, uma análise serexológica, onde faremos a análise serexológica do livro Romance de uma Rainha, que se passa no período da 18ª dinastia do Egito. Muita gente na CCCI tem interesse, estuda esse livro, já leu, conhece, e nós vamos destrinchar esse livro do ponto de vista serexológico. Então, estão todos convidados, mais informações no site da Consecutivos. Obrigado. Boa tarde a todos. A Enciclosapiens vem convidar para o curso de campo Pangrafologia Verbetológica. Essa já é a 5ª edição, que vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu, de 25 a 27 de maio. Esse curso existem uns campos onde o professor Valdo aplicava a questão da técnica das 3 cadeiras, que está no DAC, para quem quiser dar uma olhada mais, ampliar. Vou falar de 2 campos que nós temos, que é o campo pangráfico, que é o momento de reflexão ao colchonete, a energização realizada pelos epicons e o período de redação manuscrita à mesa. O campo verbetográfico, digitação do material manuscrito, esclarecimento de dúvidas junto à equipe técnica de preceptoria da Enciclosapiens. São os 2 campos que ocorrem pela manhã, no sábado e no domingo, e à tarde, essa preceptoria com o pessoal da Enciclosapiens. Os epicons são a Dulce Dal e o Hernani Brito. Informações pode ser feita, ou inscrições, pelo telefone aqui da recepção do CAEC, prefixo 45 2102 1499. Obrigada. Boa tarde. Você que está interessado aí nos estudos da historiologia, uma sugestão é o curso Leitura Lúcida, para otimizar a sua pesquisa. Então, o curso Leitura Lúcida, ele reúne especialistas de diferentes áreas do conhecimento que compartilham suas técnicas de seleção, análise e registro inteligente em livros e textos, com o objetivo de autopesquisa e escrita. Então, esse curso ele é composto de 4 módulos que podem ser feitos tanto presencial quanto online, à distância. E aí você tem atividades entre esses módulos com acompanhamento de professores preceptores. Por exemplo, as atividades são aulas gravadas no estilo TED, com diferentes tipos de leitura. Por exemplo, leitura de textos históricos e leituras de biografias. O primeiro módulo ele se inicia no dia 11 de março, domingo, das 14h30 às 18h. E o segundo no dia 8 de abril, também domingo. O terceiro no dia 6 de maio e o quarto no dia 3 de junho. O legal desse curso, gente, é que ele pode ser feito toda a distância, ok? E aí, quem ficou interessado pode entrar em contato com o CAEC, a recepção, pelo telefone 45 2102 1499 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Conscius, comunicamos vocês que em 18 de fevereiro inicia-se a 11ª turma do curso Conscienciograma Sem Drama na modalidade EAD.
Qual é o objetivo desse curso? É auxiliar na análise, no entendimento e no preenchimento das 100 folhas de avaliação e das 2.000 questões do livro Conscienciograma, que é o manual para conhecermos a nós mesmos. As aulas serão ministradas somente aos domingos, das 19 às 21 horas, via online. Informações e inscrições poderão ser feitas e obtidas através do WhatsApp, código de área 45, fone 99-994-1460, ou mesmo através do site www.conscius.org.br. Venham, participem, estamos aguardando vocês e até lá! O título do verbete de amanhã é Indicador Financeiro Multidimensional. A especialidade é para Percepciologia, a verbetógrafa professora Malu Cato. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejamos uma ótima tarde e até amanhã.